Pessoal, eu queria falar com vocês um pouco sobre memorização. A gente tem um certo preconceito, às vezes, com a ideia de memorizar algo, porque a gente logo relaciona a memorização com aquilo que a gente fazia no nosso tempo de escola, que era pegar um conteúdo de última hora ou durante algum período para memorizar aquilo para uma prova, e depois que a gente fazia aquela prova, vomitava aquelas informações em cima da prova, a gente esquecia aquilo e nunca mais lembrava. E eu tenho certeza que você não lembra de muito daquilo que você aprendeu em biologia, em química, em física, justamente porque você só memorizou para a prova. E de fato, esse tipo de memorização, essa decorebe, é de fato uma alienação. A alienação é você não ter uma percepção de si mesmo, nem dos outros ou da realidade à sua volta, né? A alienação é você simplesmente reproduzir algo por reproduzir. Mas a ideia de memorização dentro da educação clássica não é essa. A memorização para Platão, por exemplo, ali na educação grega, não era simplesmente uma ferramenta didática, mas muito mais do que isso, era uma ferramenta para a formação de virtudes. Por meio da memorização, decorando, a pessoa tinha a capacidade de internalizar na sua mente e principalmente no seu coração as verdades e as virtudes que ele precisava. E essa é a ideia, inclusive, né, da palavra decorar. Do grego, né, para dentro, e cordes, coração. Decorar é levar para dentro do coração. Colocar dentro do coração que era considerado o centro das emoções e da razão naquele tempo. A gente ainda pode recorrer, por exemplo, a Salomão em Provérbios capítulo 2, que diz para o seu filho aceitar as suas palavras e guardar essas palavras no coração, guardar os mandamentos no coração, para que ele pudesse dar ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração para o entendimento, por meio desse acúmulo dessa informação, desse conteúdo no coração dele, ele poderia ser conduzido ao verdadeiro entendimento daquilo que era sábio, daquilo que era verdadeiro. O próprio salmista, em Salmo 119, versículo 11, vai dizer que ele guardou a palavra de Deus no coração dele para que ele não pecasse, né? Então a gente vê aí esse guardar, esse decorar, essa memorização relacionada ao entendimento, mas relacionada também ao aspecto prático. Quando a gente olha para memorização na educação clássica, é importante que a gente entenda pelo menos 3 aspectos: a repetição, a intensidade e a duração. Você está vendo aí o gráfico, coloquei aí um gráfico que parece ondas vocais, onde nós vemos esses 3 elementos: repetição, intensidade e duração. Nós precisamos pegar aquele conteúdo que está sendo apresentado e apresentá-lo várias vezes, né? Isso permite que esse conteúdo possa ter contato ali com a sua memória de curto prazo. Aquilo é trazido para o seu dia a dia, né? E você vai lembrar ali de imediato aquilo que foi falado. A intensidade, né, ela vai variar, né, vai ter variações aí ao longo do processo. Por quê? As pausas permitem que esse conhecimento que está ali no meu dia a dia apenas numa memória de curto prazo de uma resposta rápida, ela vá se sedimentando na nossa mente para que ela possa então alcançar o longo prazo que é desenvolvido pela duração. Então eu tenho uma repetição, eu tenho uma intensidade diferente, eu tenho uma duração dentro desse processo que faz com que aquela informação entre na minha mente, entre no meu coração e nunca mais eu esqueça daquilo. Aquilo se torne parte da minha compreensão e da minha visão de mundo, né? A memorização sem o ensino, ele não educa, obviamente, mas quando memorização e ensino eles estão associados, ele permite que o indivíduo, ou cada um de nós, possamos recorrer a esse arcabouço intelectual no momento que a gente precisar. Essa memorização, então, internalizada, ela não simplesmente é um acúmulo de conhecimento, mas ela promove o entendimento daquilo que está sendo estudado e permite que cada um de nós possamos criar novas conexões
E essa memorização não é simplesmente o acúmulo de conhecimento, mas ele promove o entendimento daquilo que está sendo estudado e permite que nós, a longo prazo, a médio e longo prazo, possamos criar novas conexões, desenvolver novos entendimentos e explorar novos horizontes. Afinal de contas, com essa gama de conteúdo dentro do nosso arcabouço intelectual, né, o qual nós podemos recorrer quando nós precisarmos, nós podemos estabelecer conexões e associações infinitas, né, diante desses conteúdos que foram internalizados. Isso traz liberdade, de fato, para o nosso desenvolvimento intelectual. Nós queremos libertar a mente dos nossos filhos, queremos libertar a nossa própria mente. Portanto, memorização é extremamente importante. A memorização da palavra, mas a memorização do conhecimento, das ciências, do mundo, que expressa, inclusive, o caráter de Deus, né? E essa liberdade não tem Google nenhum que possa promover. Que ferramentas nós podemos usar, então, para gerar esse processo de alfabetização? Nós temos o quadro de memorização, que é extremamente importante. Então você escolhe um local, né? O ideal é que seja o local de estudo do seu filho, e nesse local você coloca ali as informações básicas, essenciais, que ele precisa dominar, que ele precisa rever todos os dias. A gente pode fazer isso também através de canções, através de poemas, através de flashcards, através de jogos, né? Essas ferramentas nos ajudam a colocar algo a mais dentro desse processo de memorização, que é a afetividade. Quando nós amamos algo, quando algo nos impacta, aquilo vai imediatamente para a nossa memória de longo prazo e aquilo fica de fato internalizado, né? Eu tenho certeza que você lembra de uma canção da sua infância que promoveu ali talvez um momento de diversão, um momento de entretenimento com seus colegas. Então, as músicas, os poemas, os flashcards, jogos, eles criam ainda mais esse ambiente de memorização. Então, não subestimem a memorização. Ela é extremamente importante para esse momento da educação do seu filho, mas também para o todo do desenvolvimento intelectual dele. Fique com Deus.